Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Professor, sociólogo, gestor cultural e político, ele teve mais de 434 mil votos na última eleição para governador. Meu convidado de hoje do Rani Newscast é Leandro Graz. Leandro, seja bem-vindo. Nosso primeiro quadro aqui, para você já se apresentar, Sandrinha Passaí, é o Quem é Você na Fila do Pão. Então eu quero que você explique aí para a nossa audiência quem é o Leandro Graz. Se bem que depois de 434 mil votos que você teve aqui no Distrito Federal, são poucas pessoas que não lhe conhecem. Bom, talvez, né? Vamos ver aí ano que vem na eleição se o pessoal lembra direitinho. Mas, Anny, prazer estar aqui com você, é uma alegria imensa. Muito bacana poder participar do seu programa. Parabéns pelo seu trabalho. E o Leandro Graz, na Fila do Pão, é um brasiliense que já foi para padaria comprar pão aqui em várias padarias de Brasília. Adoro uma padaria, adoro o café com leite, o pão com ovo. Um professor, um educador, alguém forjado, alguém criado, crescido no meio da educação. Essa é a minha causa de vida, essa é a minha grande questão social, é o meu carisma também, porque até religiosamente, espiritualmente, eu me formei no ambiente da educação. Eu venho da Pastoral da Juventude Estudantil, que é uma pastoral da Igreja Católica, e hoje alguém que defende Brasília. Eu fico muito bravo quando alguém fala mal de Brasília, quando alguém ataca Brasília ou quando alguém maltrata Brasília. Sim. Até mesmo quem trabalha por vezes aqui, que deveria cuidar da cidade, maltrata a cidade. Então o Leandro Graz é alguém que vem desse lugar e me considero um brasiliense raiz. Sim. Me tira uma dúvida, como começou a sua relação com a política? Olha, é interessante isso, porque talvez venha de dentro, talvez tenha alguma coisa meio até mística. Eu sempre gostei de política, até quando era criança. Sim. Então, eu me recordo da eleição do Collor. Eu ainda era uma criança pequena e o meu irmão já é mais velho que eu, tem 7 anos. Tem 7 anos de diferença entre nós dois. E ele, naquele momento, já também muito envolvido com política, eu acabei despertando para aquilo e sempre gostei de acompanhar as eleições, sempre gostei de acompanhar os programas partidários. Não perdia um programa partidário. É difícil gostar do programa partidário. É uma loucura, mas era muito mais legal do que hoje, né? Porque eu acho que tinha alguma coisa mais de verdade. Sim. Tinha uma certa autenticidade em relação ao que é hoje. Hoje é muito produzido, o marketing evoluiu muito. E já em 98, atuei na minha primeira campanha eleitoral. Militei muito na época na campanha do Cristóvão Buarque, da Arlete Sampaio. Sim, lembro. Tenho uma primeira memória de 94, aqui no Eixão, a gente fazendo caminhada e bandeiraço para o Cristóvão. E a Arlete me pegando você ali. militando no espectro progressista. Sim, sim. Eu venho de uma família de classe média. Minha mãe foi secretária, costureira, foi dona de casa durante um bom tempo, cuidou de mim, do meu irmão. E meu pai, ele era representante comercial, comerciante, depois veio a trabalhar também com representação de fábricas de confecção, de outros lugares do Brasil aqui, em Brasília. Então, assim, eu venho de uma família simples, né? Minha família nunca foi rica, não tenho padrinho político, não tenho familiar da política. Então, isso foi sendo amadurecido. Mas quando eu entrei na pastoral, já com meus 12 anos, que eu ingressei num encontro de nucleação de pastoral de juventude, ali realmente foi a consolidação desse desejo de entender e viver mais a política. Muito também atrelado à minha espiritualidade. Eu acho que muito nessa visão cristã de que a política é um serviço, a política é uma forma de caridade, a política é uma forma de amor também às pessoas. Então eu sempre tive esse encantamento com a política. Depois, já mais para frente, na universidade, no envolvimento com a sociologia, com a educação. Certo. Me fala um pouco do seu processo de formação da universidade. Olha, eu, quando terminei o ensino médio, fui aprovado para Ciências Contábeis. Aqui em Brasília, a UNB tem um programa que é o PAS. Você faz o vestibular em 3 etapas, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. E eu fui aprovado para contabilidade. Eu fiz um semestre de Ciências Contábeis. Sim. Mas já ali eu estava no fervor da minha formação religiosa, da minha formação dentro da congregação dos Irmãos Lassalistas. Eu era missionário dos irmãos. Você teve sempre um pé assim, na religiosidade. Sim, sim. Foi muito em razão da escola. A escola também me formou religiosamente, sim, espiritualmente. A educação na fé se deu através da escola também. E com os Irmãos Lassalistas eu tive toda essa experiência pastoral e a experiência missionária. Quando eu saio do ensino médio, ali quando já tinha meus 18 anos,
os irmãos me convidam para participar de uns projetos que eles tinham no Nordeste, especialmente no Piauí e em Sergipe, que eram as missões educativas. O que era isso? A gente ia para o interiorzão, em Sergipe a gente foi para Aquidabã, Nossa Senhora da Glória, Piauí lá em Esperantina, fazer formação humana, formação de jovens, formação de adultos, formação de lideranças eclesiais, formação pastoral. E ali eu fiquei super encantado com essa coisa da formação. Falei, cara, aqui é o meu lugar. Louco, né? Porque eu passei a vida inteira participando de tudo na escola. Era do voluntariado, era do coral, era do esporte. E eu não tinha entendido assim que a educação também era a minha vocação e era aquilo que ia despertar meu projeto de vida. Quando eu entro na UNB, ao mesmo tempo eu estou envolvido profundamente com isso, eu falo, opa, peraí, eu tenho que guiar a minha formação para a educação também. E aí foi quando eu larguei a contabilidade e fui fazer vestibular para ciências sociais. Por quê? Porque eu tinha passado um dia numa sala de aula, estava tendo introdução à sociologia, o professor Pedro Demo, para quem é das ciências sociais, quem é da educação conhece o Pedro. O Pedro é uma das grandes referências teóricas e práticas da educação no Brasil. Estava lá aquele senhorzinho dando aula e parei, sentei lá atrás, que eu ouvindo ele falar. E ele estava dando uma aula sobre sociologia da educação, a relação da educação com a sociedade, etc. E tal. Eu falei, cara, que legal isso. Aí comecei a olhar, estudar mais. Falei, vou fazer vestibular para sociologia. Aí fiz vestibular, minha mãe não soube disso. Ela só soube quando eu cheguei com a ficha de aprovação, com a já pronto para começar. Ela, o que é isso? Falei, mãe, eu tô trocando de curso. Meu pai não entendeu nada. E aí comecei a cursar, já no segundo semestre era monitor do Pedro. E aí fui procurar o Pedro, né? Aquele velhinho lá, vou atrás daquele velhinho. Aí achei o Pedro, virei monitor do Pedro e comecei a trabalhar com pesquisa em alfabetização popular. E aí já foi uma coisa meio pesquisa e extensão, fui para dentro da comunidade, lá no Paranoá, Santa Maria, Varjão, e comecei a ter esse contato com a realidade mais dura, mais pobre de Brasília, né? Apesar de já ter a experiência com a pobreza, com aquela realidade do semiárido fora do Distrito Federal, sim, mas foi através da universidade que eu mergulhei mais nessa experiência social. E aí foi, e aí eu fui guiando minha formação para docência. Meu sonho era dar aula na escola pública, já saí da UNB como contrato temporário da Secretaria de Educação, dando aula na EJA, foi para mim uma experiência maravilhosa. E ali foi, aí me guiei, depois fui para outras escolas da Secretaria de Educação, privado também, sempre trabalhei no privado, na Rede Marista, na Rede Salesiana, na Rede La Salle, foi a escola onde eu estudei, eu era bolsista lá, voltei para ser professor. E aí passei por outros lugares, cursinhos preparatórios para vestibular, depois já com mestrado na área de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, depois doutorado na área de gestão, eu fui para a universidade, fazer estágio supervisionado, ser professor da UNB, e ao mesmo tempo no ensino superior privado também, na Faculdade Planalto. E aí a coisa foi andando, e aí é a política. Em que momento, exatamente, é justamente aí, em que momento você disse, rapaz, eu acho que dá para fazer um pouquinho mais? Então, como eu te disse, sempre fui apaixonado pela política. Trabalhei na campanha de um monte de gente aqui em Brasília. Mas em 2013 eu tive uma experiência mais próxima do universo partidário e das eleições, que havia um grupo lá na universidade ligado ao professor Cristóvão Buarque, que era meu professor, e esse grupo estava construindo o programa de governo do Eduardo Campos, que viria a ser candidato em 2014. Com Marina como vice. E Marina como vice. Sim. E aí eles me convidam para participar do grupo de discussão da educação. Quando eu entro no grupo, começo a me envolver bastante, já era 2014, já estamos ali na véspera da eleição, vem já a campanha e o Eduardo falece no acidente de avião, aquela tragédia horrorosa, e a Marina assume a dianteira da candidatura. Aí eu caio para dentro mesmo da campanha da Marina e da campanha do Rodrigo Hollenberg aqui em Brasília. Eu vou para o programa de governo do Rodrigo também, para coordenar a área de educação, fazer os encontros, né, reunir os professores. E ali eu tenho a primeira experiência. Já tinha pensado em ser candidato, mas preferi não ser. Tinha consultado cerca de 100 pessoas sobre isso, por e-mail, amigos próximos, pessoas que tinham trabalhado comigo em outros lugares. Todo mundo vai. Uns 3 ou 4 falam, não vai, você é muito honesto, você é gente boa, vai dar tudo errado. Eu falei, calma, vamos lá. Então, preferi não disputar e entender por dentro o processo, né? Aí, bom, termina a campanha, o Rodrigo é eleito governador. Eu até participo da transição de governo e depois eu sigo minha vida acadêmica e me filiu à Rede Sustentabilidade já em 2015 para 2016. E passo a participar da Rede. Vou um tempo para fora do Brasil, fico ali em 2017 estudando lá em Barcelona, fico 6 meses mais ou menos, lá no Instituto de Governo e Políticas Públicas, uma experiência de pesquisa. E quando eu volto, aí eu reúno as pessoas e falo assim, vamos disputar a eleição. Aí a galera, bora, e vamos. Sem dinheiro, sem nada, sem estrutura, partido pequeno. O famoso com a cara e a coragem. Totalmente, assim. sem financiamento. Mas
poxa, eu tinha as pessoas, né? É o que mais importa. Tinha meus estudantes, tinha meus professores, colegas, tinha meus amigos da igreja, pessoal da música, né? Eu toco também, desde meus 17 anos eu tenho banda, toco na noite e tal. E aí organizamos um voluntariado, organizamos o que era possível organizar sem recurso, e a coisa caminhou. Chegou a eleição, a rede coligou com o PCdoB, a gente tinha um grupo de candidatos que acabou colaborando, né? As pessoas colaboravam entre si, não tinha ninguém estourado ali de 10, 15, 20, 30 mil votos. Então também tinha esse espírito de competição saudável, Sim. todo mundo sabia que podia ser eleito. E acabou que eu fiquei em primeiro lugar da chapa, a coligação fez 55.900 votos, eu fui o primeiro colocado e ocupei essa vaga na Câmara Legislativa a partir de 2019. Interessante. Foi o seu ingresso na política formalmente, digamos assim. Foi. Aqui em Brasília, né, quem está acompanhando não é daqui, não tem vereador. Então, o cargo de deputado distrital, ele é o cargo que exige menos votos. Em tese, é a porta de entrada para quem quer disputar uma eleição. Mas tem gente que às vezes acaba entrando como federal também. Tem gente que já foi eleito governador na primeira. Sim. O Ibanez, né, não era nada na política, virou governador. E eu não, eu preferi realmente ir para a Câmara porque eu queria participar desse ambiente do Legislativo. E muita gente não sabe, às vezes, o que faz o deputado, né? Aqui em Brasília, a gente tem o deputado distrital, que ele é um pouco vereador, ele é um pouco deputado estadual. Então, a gente fiscaliza, legisla e representa, são as 3 funções do Poder Legislativo, em todas as pautas, né? As ditas pautas municipais, como resíduos sólidos, transporte, até as pautas estaduais, como segurança pública, saúde, educação, etc. Então, o deputado distrital é um poderosíssimo agente público. Muita gente não sabe disso. Às vezes vota bem, né? Pesquisa lá o candidato a governador, presidente. Mas quando vai votar para deputado distrital, nem sabe quem é o sujeito, deposita o voto na urna. Mas é uma figura muito poderosa aqui em Brasília. São 24 parlamentares que têm muita força, eles decidem sobre tudo na cidade. Sim. E aí eu entrei na Câmara Legislativa em 2019, solto, independente, livre, para fazer o mandato que eu queria. Sim. E realmente eu faço o mandato que eu queria, né? Eu realmente implementei tudo que eu gostaria de implementar. As leis que eu gostaria de aprovar, eu aprovei todas. Então eu sou autor de mais de 30 projetos de lei em Brasília, emendas à lei orgânica, fiscalizei como poucos, talvez como ninguém, o governo do Distrito Federal. Então eu visitei 373 escolas, eu fui a todos os hospitais regionais mais de uma vez, eu visitei todas as UPAs, eu visitei cerca de 30 UBS, Unidades Básicas de Saúde, estive nos CRAS e nos CREAS de todas as regiões administrativas, eu fiz um trabalho forte de participação social do meu mandato, nem sei quantas audiências públicas a gente realizou, criou um projeto chamado Graz Escuta, acho bacana, hoje tem várias figuras públicas aí andando nas cidades, visitando as comunidades, isso é ótimo, mas eu tinha um projeto que eu começo, inclusive antes de assumir o mandato, a primeira escuta que eu faço é no Sol Nascente, ainda em 25 de outubro de 2018, nós estávamos lá no Sol Nascente, no Rancho Preguiça, lá com 40, 50 moradores, discutindo já o que o meu mandato poderia fazer pelo Sol Nascente, e depois eu faço mais 40 escutas em todas as regiões do DF, inclusive em lugares que não são nem regiões formalizadas, lá no Dorothy, no Vila Nova, no Nova Colina, né? Na época não tinha Arapuanga ainda, não tinha o Sol Nascente mesmo como região administrativa, o Pôr do Sol, e a gente circula. Aí vem pandemia, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega pesado. Quer falar disso? Vamos falar, mas eu realmente estou impressionado como você conhece muito do DF, né? Então a sua formação foi muito a sua formação como político tem muito a ver com esse conhecimento minucioso, né, do DF. Eu acho também o fato de você ter ido primeiro para a distrital lhe qualifica para outros voos, né, que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Como é que você consegue casar essa militância política com a vida pessoal durante toda essa sua trajetória? Eu sempre gostei de gente. Sim. Sempre gostei de estar no meio de gente. Não é um desafio. Fui uma pessoa muito sociável, sempre gostei de ter muitos amigos, sempre gostei de participar de ambientes que tinha muita gente. A minha vida pessoal já é uma vida de encontro com as pessoas. Eu nunca fui muito recluso, nunca fui muito isolado, sempre tive muitos grupos, grupo da igreja, grupo da música, grupo não sei de onde. Muitos compromissos, né? Então a minha vida já era meio louca antes de eu entrar no ambiente público, na vida política partidária. Sempre trabalhei em muitos lugares. Na época eu estava na docência, na educação básica, então eu estava de manhã numa escola, tarde na outra e à noite na Secretaria de Educação, né? Na escola pública. Bom, então quando eu entro na vida pública, isso se mantém e na verdade cresce um pouco. É muito desafiador você conciliar a vida pessoal com a vida pública se as pessoas que fazem parte do seu ambiente pessoal, especialmente sua família,
elas não topam, elas não entendem. Sim. Então, quando alguém que quer entrar na vida pública vem conversar comigo, e eu tenho acompanhado várias pessoas e estimulado, inclusive, eu sempre pergunto, como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Eles estão apoiando você? Porque se eles não estiverem apoiando você, meu amigo, esquece. Ou mas né, não tem como, assim. É complicado. Se você não tiver... Eu falo, né, às vezes a pessoa já tem esposo, já tem companheiro, tem filho. Acho que começa por aí. Se não, se é solteiro, beleza. Mas sua mãe, seu pai, seu irmão estão dentro. Às vezes não são muito afeitos, mas tudo bem. Pelo menos não te atrapalham, não são contrários a isso. Sim. Mas no meu caso, não. No meu caso, tanto a minha esposa atual, né, a Marcela, que era minha namorada na época, ela também já estava um pouco envolvida com política, então ela achava legal. Minha mãe botou uma fé, meu pai já não era tão assim envolvido, mas, poxa, eu lembro da campanha de 2018, meu pai indo comigo para a rua. Eu entreguei 96 mil panfletos na mão das pessoas no Distrito Federal, na minha campanha de deputado distrital em 2018. Eu entreguei com a minha mãe, com meu pai, com a Marcela, com as pessoas que estavam comigo, os mais próximos, nós entregamos. E aí eu vou contar um segredo feio aqui para vocês. Como a gente não tinha muito dinheiro para a campanha, né? Como a gente não tinha muita estrutura, o que acontecia? Às vezes eu ia para a porta da faculdade, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e aí ficava lá, entregando panfleto que nem um maluco. E eu via que muitas pessoas pegavam panfleto, nem olhavam e jogavam na lata do lixo. Aí, quando eu pensei que tinha um monte de panfleto na lata do lixo, eu ia lá, juntava vários, dava uma limpadinha lá e continuava entregando. Reciclável. Absolutamente reciclável. Reciclável. Fala nessa sua campanha, Sandrinho, passar aí, por favor, 2. Nós temos um quadro que chama Por Trás da Imagem, pode passar mais um. Tem essa foto aqui, nós estamos no YouTube, nós estamos também no Spotify. Então, eu queria que para você explicasse aí, para quem está só ouvindo no Spotify, que foto é essa e o que ela significa. Ficou super emocionado quando eu vejo esse vídeo. Vanessa, então vou chorar aqui. Então, esse dia, que é o Flávio, um grande amigo, ali, o Gustavo, um grande amigo, a Marcela, hoje minha esposa, minha mãe está aqui com a blusa rosa, ali atrás está a Denisa, uma amiga minha cujo filho tinha acabado de nascer. E neste momento, eu estou com o celular e com o notebook abertos, um na UOL, placar eleitoral, e o outro no site do TSE, apurando ali a alteração dos votos. E esse é o momento exato em que minha mãe grita, aliás, uma amiga minha, que é a Roberta, grita, tá eleito. E aí minha mãe, como assim, como assim? Aí a Marcela, deixa eu ver. E aí eu dou o F5 e aparece o Ezinho ao lado do meu nome, lá no UOL. Nossa Senhora. E aí, bicho, eu não sei o que aconteceu no meu cérebro, no meu coração, na minha mente, no meu corpo. Eu desabo a chorar naquele momento. Porque aí cai do meu ombro um mundo, né? Porque o que eu mais ouvi, e é por isso que hoje eu apoio pessoas que querem entrar na política, apoio muitos candidatos de primeira viagem. O que eu mais ouvi, no momento que eu lancei minha pré-candidatura, foi, você sabe que você está indo para disputar, né? Você sabe que, poxa, a primeira vez é muito difícil, então, assim, pô, não tem chance. Mas, vou votar em você, mas não tem chance. Eu ouvi isso de pessoas próximas, eu ouvi isso de estranhos, eu ouvi isso de muitas pessoas. E quanto mais eu ouvia isso, mais gás eu tinha. Nesse momento, eu já não estou mais na Secretaria de Educação, já tinha saído do serviço público, eu pedi exoneração para poder fazer o mestrado, doutorado. Tem outras oportunidades também, experimentar outros ambientes. Eu estava trabalhando só na rede privada. Então, o que eu fazia? Eu entrava às 7 horas da manhã em sala de aula, trabalhava no Colégio Único, Taguatinga e na Asa Sul. Então, quando eu dava aula na Asa Sul, eu acordava às 5 horas e ia para a rodoviária panfletar. Quando era Taguatinga, eu parava na Praça do Relógio, ficava ali conversando com a Dona Maria, que tinha um cafezinho lá com bolo, tomava café com ela, e ia para a parada de ônibus também, falar com as pessoas. E eu fiz isso, literalmente, os 50 dias da campanha. No final de semana era outra história, porque não tinha aula, mas... E aí eu saía da sala de aula, 1h da tarde, os meninos vinham comigo, os estudantes vinham comigo. E, professor, posso ajudar a panfletar? Eu falei, querido, se seu pai deixar, você pode fazer o que você quiser. E aí, vamos embora, panfletão. Sempre respeitei muito a sala de aula, eu nunca fiz campanha em sala de aula e vez ou outra eu encontro meus amigos, os professores, os diretores lá do Único, que sempre falam assim, poxa, você foi muito correto, né? Porque realmente eu nunca instrumentalizei meu trabalho para vias questões políticas, eleitorais, enfim. E aí foi isso, nesse dia, foi dia 7 de outubro de 2018, eis o momento em que a gente constata, comprova que o trabalho deu certo. Deu certo. Que coisa boa. Vamos agora entrar num bloco falando sobre política e atualidades.
Primeiro eu queria que você, para quem não sabe, poucas pessoas não sabem, você se filiou recentemente ao PT, Partido dos Trabalhadores, certo? A maior liderança do PT hoje é o presidente Lula, está aí o Lula 3. Eu queria que você fizesse uma avaliação do governo do presidente Lula, desse governo. Olha, primeiro é um governo que está cumprindo uma tarefa histórica muito importante, que é redemocratizar o Brasil. Pode parecer piegas, pode parecer clichê, pode parecer narrativa, a palavra que está na moda. Mas, efetivamente, se nós compararmos o que estava acontecendo no governo brasileiro entre 2019 e 2022, e eu digo isso porque hoje eu estou presidindo uma instituição, que é uma autarquia, que é o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, eu sei, com base naquilo que eu estou vivendo, inclusive, como gestor, nós encontramos terra arrasada. O governo brasileiro, ele foi instrumentalizado, ele foi apropriado por pessoas que usaram a máquina pública para atacar a democracia e para enfraquecer as políticas públicas. Sim. Então, essa tarefa histórica do presidente Lula não é uma tarefa muito simples. Mas mesmo assim, e não é só em razão da capacidade dele enquanto um agente político, é também dos ministros, é também nosso, enquanto gestores, reconstruir dá muito mais trabalho do que construir. Porque a reconstrução, ela passa por você trazer de volta as pessoas, repactuar, confiar nas pessoas, inovar. Você precisa ver o que deu errado, por que estava daquele jeito, e você dá um novo sentido. Então, é uma tarefa histórica. A segunda questão é que é um governo que está entregando muito. E aí, a gente às vezes fala, poxa, mas não está chegando, a população não está sentindo. Nós estamos num outro momento também, do ponto de vista de comunicação. É preciso Sim. entender que os polos emissores não são mais centralizados. Sim. Há 20, 15 anos, você tinha alguns polos emissores da comunicação. Era a TV, o rádio. E mesmo na internet, você tinha alguns portais que era por onde a notícia chegava. Sim. Hoje, você é um polo emissor, eu sou um polo emissor, qualquer pessoa é um polo emissor. E esse polo emissor, ele tem a capacidade de dialogar com milhares, talvez milhões de pessoas ao mesmo tempo. E, com base nisso, a informação ela fica difusa. Então, é mais desafiador para um governo, para uma empresa, para qualquer instituição, emplacar a mensagem que ela quer emplacar. Ela precisa articular, orquestrar um conjunto grande de atores, sim, de polos emissores, para fazer a mensagem chegar ao maior número de pessoas. Existe uma crítica nesse governo Lula 3, principalmente com relação à comunicação, que é um ponto que você está tocando agora, né? Que inclusive a comunicação do governo tem uma melhorada nas últimas semanas, em virtude do tarifaço, assim, caiu de presente, o presidente tem usado isso de uma forma bem inteligente, mas antes o governo não conseguia muito, digamos, estar no centro e pautar as narrativas. A que você atribui essa dificuldade do governo, talvez até do campo progressista, de lidar com esses novos meios de comunicação? Acho que o governo está num processo de amadurecimento e compreensão de que a sociedade, enquanto algo plural e diverso, precisa também ser acessada com instrumentos diversos. Então, eu não posso usar uma mesma linguagem, eu não posso usar uma mesma ferramenta apenas, eu tenho que usar múltiplas ferramentas e múltiplas linguagens para alcançar os diversos grupos da sociedade. E o governo está conseguindo melhorar nesse aspecto, o que, no início, era um grande desafio, na medida que você monta uma estrutura, que você tem já, por exemplo, contratos vigentes com determinadas agências, com determinadas empresas de comunicação, você precisa convergir isso tudo para o seu objetivo. Sim. Acho que hoje, realmente, o governo está bem melhor na comunicação. As pautas positivas do governo têm aparecido e o governo tem encontrado cada dia mais os elementos unificadores da sociedade. Qual é a grande característica do nosso campo político? O campo progressista, o campo de esquerda, que nasce a partir de valores como a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Nós sempre fomos universalistas, nós sempre conseguimos pautar questões que eram civilizatórias e humanistas. Então, por exemplo, uma questão nesse momento que ela unifica a sociedade é a questão tributária. São os impostos. Não é porque simplesmente queremos que os ricos, os milionários, paguem mais por pagar mais. Nós queremos que eles paguem mais porque, na medida que eles pagarem mais, a gente consegue cobrar menos de quem ganha menos. E isso se chama justiça tributária, que o mundo inteiro avançou e conseguiu fazer muito melhor que o Brasil. E nós estamos atrasados nessa pauta. Finalmente, aprovamos uma reforma tributária, graças à liderança do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. Finalmente, nós estamos pautando a isenção de pessoas que ganham até 5 salários mínimos.
Aliás, até R$5.000 Para imposto de renda. de imposto de renda. E a gente está propondo taxar quem ganha milhões. E com essa arrecadação de quem ganha milhões, a gente consegue reduzir de quem ganha menos e mais ainda, arrecadar para transformar essa arrecadação em benefício social, em bem-estar social, em melhoria da vida de quem precisa do governo. Quem não precisa do governo, quem tem grande renda, quem tem grana para pagar sua escola, seu plano de saúde, beleza. Agora, a maior parte da população não tem. Sim. Gasta boa parte do seu salário com transporte, gasta boa parte do seu salário com alimentação. Então, dá para pagar um ICMS alto no feijão. Não dá para deslocar 15%, 10%, 20% da sua renda no imposto de renda. Então, está errado. Fora outras questões que a gente nem entrou ainda no debate, Sim. Imposto sobre herança, que no mundo aí, nos Estados Unidos é 25%, no Japão chega a 50% em alguns casos. Aqui a gente paga de 4% a 8%, dependendo do estado, né? No DF a alíquota é mínima. E no Mato Grosso do Sul, salvo engano, já é 8%, que é a transferência de mortes, né? Causa que é a herança do falecido para quem fica. Para a família. Então, assim, são critérios, são princípios de justiça que o governo está trazendo. Outro aspecto tem a ver, né, com a questão da escala 6x1. Ou seja, no Brasil... Você defende a escala 6x1? A escala 6x1, ela tira da sociedade, ela tira das famílias, e é legal falar de família, porque tem muita gente por aí que diz assim, eu defendo a família, mas é contra transformar a escala 6x1 na escala 5x2, por exemplo. Sim. Tem gente que fala que é a favor da família, mas na hora de votar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, está votando contra, é contrário. São os pseudo, falsos, mentirosos conservadores, mas que só querem conservar os seus próprios interesses. Só querem saber das suas famílias, né? Bom, vamos lá. Essa questão da escala 6x1 ela é muito importante. Em vários países do mundo, você tem as pessoas trabalhando 5 dias na semana, descansando 2. Já há países que estão discutindo a escala 4x3. Sim. No Brasil é 6x1. Então, o cidadão trabalha de segunda a sábado, sobra domingo. Domingo ele está exausto. E mesmo que tenha disposição para ir para um lazer com a família, tudo é muito caro, né? E, de novo, é importante isentar o imposto de renda, porque vai sobrar tempo, vai sobrar recurso para a pessoa ir no cinema, ir no teatro, poder juntar um dinheirinho na poupança e tirar férias, viajar com seus filhos. Essa questão ela é muito importante para ter mais tempo para a fé, para a religião, para a cultura, para o lazer, para o descanso, para conviver. Você acha que essa é uma pauta que o governo vai enfrentar ainda nesse pouco menos de 2 anos que tem de mandato do presidente? O governo já tem sinalizado apoio a essa escala 5x2, a discussão disso no Congresso Nacional, já tem projeto de lei tramitando. Hoje o foco prioritário no Congresso é a gente aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e aumentar a tributação para quem ganha alta renda. E conseguir com isso não é só melhorar a arrecadação. Muita gente desloca e desvirtua a discussão. O governo quer arrecadar mais. Não, o governo quer promover a justiça tributária e aumentar o poder de consumo da população mais pobre e da classe média. É isso que o governo quer. Porque quem consome bastante, quem compra comida, é quem precisa dos serviços do dia a dia, né? Então, há essa discussão na mesa e a gente espera poder aprovar isso até o final dessa gestão. Então, certo. Acho que o governo Lula está honrando os seus compromissos de campanha e está enfrentando os grandes debates. Você começou falando aí sobre uma terra arrasada, né? Você é do IPHAN, que é atrelado ao Ministério da Cultura, né? Que foi um dos setores que digamos, numa linguagem técnica, foi mais modificado pelo governo Jair Bolsonaro. Então, eu queria uma perspectiva sua, estando lá no Ministério da Cultura, estando no IPHAN, como você encontrou basicamente o IPHAN, que é onde você é presidente, mas a perspectiva, como a cultura foi tratada no governo Jair Bolsonaro? A cultura foi destratada no governo Bolsonaro. Ela foi maltratada no governo Bolsonaro. Ela foi destruída no governo Bolsonaro. A maior prova disso foi a extinção do Ministério da Cultura, transformando a pauta da cultura numa secretaria michuruca, sem orçamento, sem pessoal, com absoluto desprestígio aos servidores que estavam ali. E com a interrupção da política cultural, você tem um prejuízo enorme para a população. Porque, veja, vamos pegar aqui algumas políticas que lá atrás foram desenhadas, desde a década de 90, até mesmo o governo Itamar, governo Fernando Henrique, depois governo Lula, governo Dilma. Vamos começar falando da Lei Rouanet, que foi profundamente atacada e ela é profundamente maltratada também pela extrema-direita, pelos mentirosos que desvirtuam a Lei Rouanet, ficam falando que a Lei Rouanet
é dinheiro para artista da Globo, é dinheiro para isso, para aquilo outro. Veja, o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela é uma lei de incentivo. Como é que funciona? Empresário ou pessoa física que quiser aplicar os impostos que está pagando na cultura, ele pode fazê-lo. Então, eu adianto o meu imposto e digo, quero apoiar esse projeto, aquele projeto. E quando eu faço declaração de imposto de renda, eu abato esse valor. Como fosse um crédito tributário. Exatamente. Eu estou antecipando um dinheiro que ia para o cofre do governo e mais, ela é uma lei liberal. Muita gente não entende isso, porque ela dá a possibilidade do indivíduo ou da pessoa jurídica determinar onde quer que seu imposto seja aplicado. Assim como tem também a lei de incentivo ao esporte. Sim. Então, muita gente fala, a Lei Rouanet é coisa da esquerda. Gente, a Lei Rouanet é absolutamente uma lei liberal do ponto de vista político e até econômico. Sim. Olha só que coisa interessante. E quem está atacando a Lei Rouanet é o PL, é o Partido Liberal. Então, tem que rir mesmo dessa turma, porque eles não sabem nem o que eles estão atacando, porque eles nem conhecem a política. Quando a gente chegou no governo, havia quase R$ 1 bilhão represado na Lei Rouanet. Dinheiro já captado das empresas que decidiram apoiar a cultura, cujos projetos não andavam, não estavam sendo executados. Tinha problema de prestação de contas. Houve uma criminalização da Lei Rouanet, né? Isso é um absurdo, isso é uma burrice. Porque, veja, a gente está passando aí de 2 bi de investimento em Lei Rouanet, financiando projetos no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste. Há todo um trabalho sendo feito agora para nacionalizar a cultura. A Lei Rouanet está chegando na Amazônia, onde ela quase não chegava. A Lei Rouanet está chegando no interior do Mato Grosso, onde ela quase não chegava. Ela está chegando no interior de Goiás, Tocantins, onde ela quase não chegava. Então, a gente também está fazendo todo um trabalho, através da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que é o Enilton Menezes, nosso secretário, a ministra Margarete, para convidar novos empresários, novos atores a participarem. A gente saltou aí de 3 mil para 4 mil financiadores, fomentadores da Lei Rouanet. Isso é muito bom. Estou falando da Rouanet aqui, mas aí vamos lá. O programa Cultura Viva, os pontos de cultura, praticamente paralisou. No caso do patrimônio cultural, o IPHAN não foi extinto. E eu vou dizer por que o IPHAN não foi extinto. Porque a política do patrimônio ela foi muito bem amarrada na legislação brasileira. Sim. E também nas normas infralegais, as portarias, por exemplo. A gente tem uma lei do patrimônio que é lá de 1937 ainda, precisa ser revisada, a gente está trabalhando nisso. Temos a legislação de 1961, que é a lei da arqueologia, e a arqueologia é um tipo de bem cultural que o IPHAN atua, trabalha para preservação. A gente tem lá da década de 2000 um decreto presidencial que institui o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Então, tudo isso foi estabelecido na legislação. Então, seria muito difícil para eles, que são incompetentes e não gostam de trabalhar, fazer esse trabalho para destruir totalmente a política do patrimônio. Então, o que eles fizeram? Faz o seguinte, bota esse IPHAN lá no Ministério do Turismo, bota esse órgão aí, que até o Bolsonaro falava, esse tal de IPHAN, lá no Ministério do Turismo, deixa lá, se der trabalho a gente resolve. Não sabia. Demorou um ano para definir a presidência do IPHAN, do governo Bolsonaro, quase um ano. Nossa. E ele ficou lá isolado. Então, nós somos uma instituição que depende muito da articulação dentro do governo. A gente lida com gestão urbana, com patrimônio material dos conjuntos urbanos tombados, centros históricos, então a gente conversa com as prefeituras. A gente tem a agenda do patrimônio imaterial, que é uma agenda povo, sim, é uma agenda de grupos, de detentores, de comunidades, do forró, do carimbó, da capoeira, do maracatu, do frevo. Então, a gente está lidando com fomento cultural, a gente está lidando com formação de mestres e mestras. A gente está lidando com pautas no patrimônio imaterial que se conectam ao meio ambiente. Por exemplo, sistemas agrícolas tradicionais do Rio Negro, do Vale do Ribeira, o ofício das baianas do Acarajé. Então, a gente entra na questão também da liberdade religiosa, da tolerância religiosa, os modos de fazer o queijo Minas artesanal. Nós entramos na pauta da agricultura familiar. Então, veja como o patrimônio ele se multiplica. Em todas as camadas da sociedade. É muito doido. É uma política super interessante. Aí vem a arqueologia, que é outro universo, que fala sobre a nossa ancestralidade. A gente vai encontrando as coisas por aí, né? E vai descobrindo o que acontecia naquele local. Aí você tem a educação patrimonial, que é uma outra agenda linda de formação humana, para preparar as pessoas e elas se conectarem com a cultura. Então, o IPHAN é um órgão muito transversalizado nas políticas públicas. Embora não pareça, porque
ficou uma ideia de que o IFAM é esse órgão sisudo que só sabe analisar, frear, não pode, não pode. E a gente está mudando isso, colocando o órgão num lugar mais popular. Aqui no Distrito Federal nós temos Brasília, que é tombada. Explique para o nosso ouvinte o que quer dizer isso e qual é o papel do IFAM diante desse cenário. Essa palavra é ruim, né? Tombamento, porque ela dá a ideia de cair, de derrubar. Mas é um termo colonial que a gente utilizou ao longo do tempo para se referir à patrimonialização, ou seja, definir que aquilo é patrimônio. Quem define não é o IFAM. Quem pede para algo ser reconhecido como patrimônio, para ser tombado ou registrado, no caso do patrimônio imaterial, é sempre a sociedade. Quando o IFAM recebe esse pedido, aí nós tramitamos esse pedido e ele vai por etapas, aprofundando a importância daquele bem cultural, seja ele material ou imaterial. E ao final de tudo, quando a gente tem as informações e todo o repertório de conhecimento sobre aquilo, leva-se ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que vai validar ou não aquele tombamento ou o registro. Bom, Brasília foi assim. Brasília foi reconhecida como Patrimônio Cultural Nacional e ela também foi reconhecida pela Unesco em 1987 como Patrimônio da Humanidade. Depois, teve uma convenção na Unesco que pegou esse título de Patrimônio da Humanidade para se referir ao patrimônio imaterial e o título de Patrimônio Mundial ficou aos bens tombados, aos bens materiais. Então, Brasília é patrimônio mundial, na verdade, né? De acordo com a atualização da convenção. Isso tudo só para explicar essa tecnicidade. Então, Brasília é patrimônio do mundo, ela é patrimônio de todo o planeta. Pelas suas características modernistas, ela foi uma cidade planejada com uma lógica baseada em vários princípios e valores, como, por exemplo, a liberdade. Brasília ela foi toda desenhada para ser uma cidade de trânsito livre. Por que tem pilotis? Para quem não é de Brasília, os prédios aqui eles não são cercados. Você passa por baixo dos prédios a hora que quiser. Você pode brincar debaixo do prédio. Você pode sentar debaixo do prédio se você quiser, mesmo que você não more no prédio. É área pública, os pilotis são públicos. Então, isso tem a ver com a liberdade no ambiente urbano. Outra questão, Brasília ela foi projetada para que ela seja vista de qualquer lugar, de qualquer ponto. Então, ela é uma cidade horizontal. Então, nós não temos aqui, especialmente em algumas áreas, espigões, prédios muito altos. A não ser no núcleo central de Brasília, o prédio do Banco Central, da Caixa Econômica, alguns hotéis, etc. Isso permite um gabarito maior. Mas nas áreas residenciais, Asa Sul e Asa Norte, principalmente, sim, você tem um gabarito baixo, né, que ele se adequa à topografia da cidade. São valores e princípios urbanísticos que, então, definem Brasília como única. Ela é uma cidade muito especial, muito própria, muito particular, exótica, inclusive em relação às outras cidades. Então, você tem as escalas, né? Você tem a escala bucólica, por exemplo, de Brasília, que tem a ver com essa dimensão integrativa entre o meio ambiente, urbano, a área urbana. O lago expressa isso, os parques de Brasília expressam isso. Né? Então, a gente está falando de Brasília, eu já posso emendar aqui na pauta Brasília. Politicamente falando, o governador Ibanez está finalizando agora o segundo mandato, com uma perspectiva de reeleição. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa gestão Ibanez aí, quase 7 anos. Bom, eu passei 4 anos como parlamentar, fiscalizando este governo, na sua primeira fase, e disputei as eleições contra o Ibanez justamente porque eu via muitos problemas e entendia que esse projeto não era um projeto bom para a sociedade. Então, eu tenho condições de fazer uma avaliação hoje muito profunda dessa gestão. E desses 2 anos e meio para cá, obviamente não parei de acompanhar. E hoje, na figura de gestor federal, eu interajo muito com o GDF. Sim. A gente participa bastante até de algumas decisões do próprio governo que nos consulta, como foi o caso do PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Então, eu sigo muito atento às questões do governo local e às suas decisões. A avaliação que eu faço é que não tem projeto. É um governo sem projeto para a cidade. Significa que ele não fez nada? Ele fez. Por exemplo, fez várias obras viárias. Ampliação de pista, viaduto, túnel. Inclusive, várias dessas obras que ele entregou foram desenhadas e contratadas nos governos passados e até com o apoio do governo federal. O túnel de Taguatinga foi obra do PAC em 2013. O viaduto do Recanto também foi financiado pelo governo federal. A expansão agora do metrô de Samambaia é financiada pelo BNDES. O Trevo Viário Norte, Complexo Viário Norte, foi obra feita durante o governo Rodrigo Hollenberg, entregue pelo governo Ibanez. Então também não tem muita inovação, não, assim, não tem grandes coisas. Muita manutenção, muita zeladoria, né, em ambiente urbano. Na saúde, um colapso absoluto. Foi criado esse instituto
E ele diz, começou no governo Hollenberg. Mentira. O governo Hollenberg criou uma instituição chamada Instituto Hospital de Base para fazer a gestão de uma unidade de saúde, que era o hospital de base. Ele é um serviço social autônomo. Para ter uma comparação, é mais ou menos parecido com o Sara Kubitschek. Você tem um CNPJ que faz um contrato com o governo, ele recebe recursos para fazer a gestão daquele hospital. Sim. O Sara tem contrato com o Ministério da Saúde para fazer a gestão lá dos seus pacientes. O Instituto Hospital de Base, lá em 2016, se não me engano, 2017, foi criado com essa finalidade. Fazer um atendimento mais sério, mais fluido no hospital de base. Bom, quando o Ibanez foi para a campanha com o Hollenberg, ele falou que ia acabar com o IHB. Ele fez, na verdade, ampliar o IHB, transformando em IGES, e aí pegou Base, Santa Maria e UPAs, botou nesse guarda-chuva, virou uma estrutura paralela à Secretaria de Saúde, recebendo milhões de reais por mês, entregando um serviço de péssima qualidade. A que você atribui, Leandro, essa dificuldade do governo de resolver o problema da saúde, que hoje é absolutamente crônico, e isso vem de vários anos, né? Muitas notícias ruins, assim, as piores possíveis, com pessoas morrendo nas filas, grávidas, inclusive perdendo os filhos ainda na barriga, muita dificuldade de atendimento, e todos os governos que passaram trouxeram essa promessa de resolver a questão da saúde. O que você atribui a essa dificuldade? Veja, poderia falar uma hora sobre isso, mas eu vou tentar resumir em alguns minutos. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem um desenho que foi feito para dar certo, e em alguns lugares está dando. Esse desenho, ele parte de uma base, funcionamento da saúde parte de uma base, e o nome, inclusive, é esse. Atenção básica. Atenção primária. É a primeira camada. Vamos lá, você está com dor de barriga. Estou com dor de cabeça. Aonde você deveria ir? Não é no pronto-socorro. A não ser que você esteja vomitando, convulsão, passando muito... Aí, beleza, é pronto-socorro. Emergência. Se você está com uma dor, você tinha que procurar a unidade básica de saúde perto da sua casa. Esse é um modelo que, inclusive, você fala, é um modelo que funciona muito em alguns estados do Nordeste. Super, no Piauí está funcionando. Sim. Piauí está chegando aí, acho que 90% de cobertura da atenção básica. O que é cobertura? É você ter no território os postos de saúde com os profissionais trabalhando lá. E o Saúde da Família, o Saúde em Casa, que começou aí em Brasília, no governo Cristóvão Buarque, que são os agentes comunitários de saúde indo na casa das pessoas. E aí, o senhor está vacinado? A senhora está vacinada? A senhora está grávida, está fazendo pré-natal? Seu filho já vacinou contra a poliomielite? Contra a paralisia infantil? E aí, está todo mundo bem? Estou sentindo uma dor de cabeça. Vamos fazer um exame lá no hospital? Vou marcar para a senhora o exame, tá? A senhora vai no dia tal. Esse é o trabalho da atenção básica. Se ele não funcionar, aí você vai ter um problema nas duas outras camadas, que é a atenção secundária e terciária. Secundário é ambulatório, são procedimentos médios, Média complexidade. que você tem em alguns hospitais, média complexidade. E você tem alta complexidade, que aí já são cirurgias de alto nível, de alta complexidade. Você tem tratamentos, por exemplo, tratamento oncológico, isso é alta complexidade. Quimioterapia, etc. Então, vamos lá. Se você não tem a atenção básica funcionando, o que vai rolar? As pessoas vão ficar mais doentes, ou vão descobrir que estão doentes já numa situação mais grave, e elas vão reto na alta e na média complexidade. Aí você sobrecarrega o hospital e as UPAs. Se ainda funcionassem os hospitais e as UPAs, mas não é o caso do DF. Então a gente tem um problema grave de atenção básica, que não tem cobertura, hoje chega em 60%, ou seja, 40% do território do Distrito Federal está descoberto de presença de atenção básica, agente comunitário de saúde, enfermeiro, etc. E mais, as UPAs estão sem médico, sem enfermeiro, e os hospitais, os grandes hospitais, colapsaram porque não tem equipamento, não tem médico, porque você não tem material em alguns casos. O melhor exemplo que a gente teve desse colapso foi a própria pandemia, e hoje você tem aí crianças que morrem sem atendimento, como aconteceu no HMIB, infelizmente. Você tem pessoas que morrem esperando atendimento na UPA, como aconteceu semana retrasada de novo. E inúmeros outros problemas. Pessoas que estão esperando há mais de um ano e meio para fazer uma cirurgia. Então, não existe mágica. Você tem que tratar as três camadas ao mesmo tempo, priorizando, claro, em termos de investimento em energia, a atenção básica, que aí você vai desafogando gradualmente ali em cima. Mas você tem que fazer um tratamento de choque, mutirão de cirurgia, você tem que fazer mutirão ambulatorial. O programa que está sendo feito agora pelo Ministério da Saúde, que infelizmente, por causa das picuinhas bobas e imaturas aqui do DF, não tá recaindo com força aqui, o programa Mais Especialistas. O Ministério da Saúde está contratando carretas Brasil afora, elas param nos territórios e aí pegam os pedidos de exame das UBS e vão botando as pessoas para fazerem os exames. Sim. E aí você vai encaminhando cirurgia, tratamento, medicamento, etc. e tal.
Infelizmente, colapsou a saúde do Distrito Federal. Sempre tivemos problemas, sempre. Mas como está agora, eu nunca vi. E aí podemos falar de educação, por exemplo, o fato da gente ser o último lugar na educação integral, proporcionalmente das 27 unidades da federação, o DF é o último lugar, onde as crianças estão na escola em tempo integral, com educação, arte, tecnologia, ciência, esporte. Então também não tem gestão na educação. Na última campanha, você enfrentou o governador Ibanez, inclusive com 434 mil votos. Ele capitalizou, né, ele cacifou, digamos assim, para eventualmente enfrentar novamente. Você se sente preparado para assumir o GDF? Absolutamente preparado, e não digo com nenhuma soberba, nenhuma postura aqui vaidosa, pelo contrário. Até porque ninguém é candidato de si mesmo, eu não vou disputar a eleição se eu não tiver apoio. Sim. Nós já podemos dizer que você é pré-candidato ao governo do GDF? Olha, naturalmente, quem sai da urna numa eleição, tendo feito uma curva de 1% para 26%, 434.587 votos, é naturalmente habilitado para disputar a próxima eleição. Agora, isso não é um projeto pessoal, porque se fosse eu estava gritando aos mil cantos, sou candidato, sou candidato. Eu preciso construir a viabilidade desse projeto, e é o que eu estou fazendo junto com várias outras pessoas. Primeiro, a viabilidade programática, ou seja, eu defendo algo que a sociedade precisa e quer? Essa é a primeira pergunta. Sim. E aí, falando aqui de saúde, tem proposta para a saúde? Eu tenho proposta para a saúde. Eu tenho proposta para a educação. Nós consolidamos isso no nosso programa de governo em 2022, com muitas pessoas participando. Não saiu da minha cabeça, até porque a gente precisa legitimar as coisas, então tem que ouvir todo mundo. Sim. Especialista, sociedade. Né? Nós temos projeto para economia do DF que vai de mal a pior, tá? A míngua. Né? Quase o dobro da média de desempregados do Brasil. Aqui. Não tem projeto de desenvolvimento econômico no Distrito Federal, só tem obras por aí afora, obras de má qualidade, obras que não resolvem os problemas das pessoas. Depois eu poderia falar aqui do viaduto do Recanto, que eu fico irritado quando eu vou lá, porque não tem uma tesourinha para levar as pessoas ali da entrada até o riacho. O cara entra na via junto com o cara do Recanto, tem que fazer ali um quadrado para ir para o riacho. São coisas malucas assim, que eu estou vendo no Distrito Federal que eu não acredito que eles estão fazendo. Gastando rios de dinheiro. Então, assim, voltando à pergunta. A gente está fazendo todo esse trabalho, que é de reunir pessoas, reunir interessados nos temas que a população tem interesse também, e, ao mesmo tempo, organizar o campo político. Sim. Tem partidos. Você se filiou, nas últimas semanas, ao Partido dos Trabalhadores, Partido do Presidente, e é um partido, comparando com os outros partidos que você teve filiado, né, com todo respeito às legendas, é um partido com... O PT é um partido com bem mais estrutura, digamos assim, para você disputar uma eleição, né? O Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda do Brasil, da América Latina, e, por consequência, aqui em Brasília também. Eu tenho uma história com o PT que não passou por filiação ao longo da minha vida. Até falei numa entrevista recente, muito parecido com aquelas histórias de crianças que são amigas a vida inteira, na adolescência meio que se apaixonam, aí um vai estudar numa cidade, outro vai estudar no outra, e aí depois de adultos se reencontram e aí se apaixonam de novo e casam, né? Sim. Foi um pouco isso, porque eu militei a vida inteira no PT, na minha adolescência, fiz campanha para o Cristóvão, fiz campanha para o Magela, fiz campanha para o presidente Lula, sempre votei no presidente Lula. Magela segue no PT aqui. O Magela ainda é do Partido dos Trabalhadores, né? Foi deputado federal. Depois, em 2006, faço a campanha da Arlete, né? Defendo a candidatura da Arlete Sampaio. E aí, depois, a gente acaba se distanciando um pouco, eu acabo filiando ao PSB, à Rede, depois fui para o PV, e agora, oficialmente, a convite de várias lideranças do PT, incluindo o próprio presidente Adinho, eu chego ao Partido dos Trabalhadores para oferecer, para me colocar à disposição para esse projeto. Com muita humildade, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, sabendo das tarefas que a gente tem que cumprir nesse pouco tempo que nos resta até o ano que vem. Certo. A gente vai ter a esquerda vai ter uma dificuldade. Nós temos aqui já como pré-candidato ao GDF pelo PSB, Ricardo Capelli. Existe uma possibilidade, né? Na política sempre tem, mas estou cumprindo meu papel de perguntar, da sua candidatura com a de Capelli convergirem antes do primeiro turno, porque considerando o objetivo da eleição, né, principalmente no espectro de esquerda, teria duas candidaturas, faria sentido? Ou em que pé estão essas conversas, ou ainda é muito inicial? A gente está aqui em agosto de 2025, né? Olha, Anny, nós só temos uma chance aqui em 2026. Uma chance. Unificar
o campo democrático e popular, o campo progressista, a esquerda e não só a esquerda, para além da esquerda. Sim. Acima de tudo, unificar a própria sociedade em torno desse projeto. Portanto, se houver divisão entre os partidos que constituem esse campo democrático popular, na minha avaliação, a eleição está perdida. Sim. Essa é uma tese. A orientação do presidente Lula, e ele trabalha por isso, a orientação dos nossos dirigentes nacionais, nossos presidentes de partido em nível nacional, é a mesma. É procurar a convergência entre as lideranças e os partidos em nível local. Nós temos uma ótima experiência de 2022. Primeiro, para aprender com os erros. Depois, para aprender com os acertos. Em que sentido? Dos erros. No primeiro turno das eleições de 2022, nós tínhamos 4 candidaturas do campo de esquerda e centro-esquerda. Tínhamos a candidatura do PSOL, a candidatura do PDT, a candidatura do PSB e a candidatura do PV, apoiada pelo PT e pelo PCdoB, que era a minha. Depois o PSB retira a candidatura e o Rafael Parente, que é um grande amigo, vem me apoiar em seguida. Perdemos a eleição no primeiro turno, apesar de eu ter feito 26% dos votos. Sim. No segundo turno, a gente se une para fazer a campanha do presidente Lula aqui em Brasília. E Lula tem no Distrito Federal o seu maior crescimento proporcional em relação a todo o Brasil. Ou seja, isso demonstra que se a gente trabalha junto, a gente trabalha muito melhor. Da mesma maneira agora, acabou a eleição, a gente vem aí, nesses 2 anos e meio, fazendo reuniões. Tivemos aí 3 grandes reuniões entre esses partidos, discutindo o Projeto 26, discutindo o nosso contraponto à atual gestão, defendendo também o governo federal, defendendo os legados do presidente Lula. E aí, claro, que o PSB tem não só liberdade, mas legitimidade para colocar seu pré-candidato, como todos os partidos também têm, mas óbvio que nós vamos buscar essa convergência. Então, não é só um desejo, é também uma tarefa que a gente precisa cumprir, unificar os partidos. Sim, até porque aqui no DF, até pelas pesquisas que nós temos, né, existe um crescimento da direita e existe também, você vai ter que ir aí um pouco ao centro também para convergir uma candidatura de centro-esquerda, de centro-esquerda para conseguir, de fato, como você falou, o que chamamos de matar ou morrer agora, né? Tem que ir todo mundo junto misturado. Você se sente preparado para fazer essa convergência, inclusive com partidos de centro? Eu sou uma pessoa do diálogo e sou uma pessoa da composição dentro de princípios e valores que eu defendo, que nós acreditamos. Mas veja, essa eleição de 22 e agora a de 26, elas são um pouco diferentes, a de 26 tende a ser também muito diferente daquelas que nós vivemos anteriormente, a partir de 1989, 94, 98, 2002 e assim por diante. Porque, vamos lá, vamos lembrar das eleições de 98, por exemplo, que era Fernando Henrique Cardoso, PSDB, partido de direita, e Lula, do PT, partido de esquerda. Depois, Lula disputa com Alckmin, com Serra, depois Dilma disputa com Aécio. Então havia ali, mesmo entre direita e esquerda, uma polarização, mas um certo respeito e acima de tudo, um apreço à democracia, podemos dizer. Sim. Quem perde vai para a oposição, quem ganha governa, e a gente dá uma certa arrefecida, cada um vai fazer o seu papel, a gente começa a discutir a eleição no ano seguinte, a partir ali da véspera, mas agora não. Veja, em 2022, Bolsonaro perde a eleição e não reconhece o resultado das eleições. No dia da diplomação do presidente Lula, os apoiadores de Bolsonaro tacam fogo num ônibus aqui em Brasília, atacam a sede da Polícia Federal, quebram tudo. Depois tem o 8 de janeiro. E agora, eles, não aceitando uma decisão judicial, aliás, nem o julgamento aconteceu ainda. Houve uma medida cautelar, mas o julgamento nem aconteceu e eles já estão quebrando tudo de novo, se acorrentando em cadeira, fazendo showzinho, dando chilique. Vão lá tentar acampar na Praça dos Poderes, coisa ridícula. Deputado federal está sendo pago pelo povo para ficar fazendo showzinho. Então, veja bem, isso, infelizmente, cria muitos problemas para o ambiente democrático e até para as eleições. Então, o que eu defendo? Eu defendo um ambiente saudável no processo eleitoral. Eu defendo que mesmo nas divergências a gente se respeite. E eu vou, sim, procurar conversar com os diferentes. Eu vou procurar conversar com pessoas que, tudo bem, não pensam 100% igual a mim, mas querem uma educação de qualidade, querem um Distrito Federal com emprego e oportunidade, querem uma saúde que funcione, querem um transporte digno para as pessoas, querem poder ter na sua cidade cultura, lazer, entretenimento para os seus filhos, querem poder andar em paz na rua e não ser assaltado, as mulheres poderem andar em paz, não serem estupradas, violentadas, e se, porventura, estiverem sendo ameaçadas
terem a proteção da polícia e da justiça. É isso que todo mundo quer, então vem com a gente. Não precisa ser partidário, você precisa ser do PT, do PSB, do PSOL, do PDT. Mas se você concorda com essas ideias, você está convidado a estar com a gente nesse projeto. Essa é uma pesquisa agora da Folha mostrando um pouco que 30% é bolsonarista, 30% é lulista, petista. Sim. Mas você tem uma camada do meio aí, Uns 20%, que é a população comum aí, o pai de família, a mãe de família que acorda às 5 horas da manhã, pega o Está ônibus muito para mais chegar no preocupado em ter trabalho. saúde de qualidade, educação de qualidade. Isso. Então, a gente vai conversar com essas pessoas, porque infelizmente uma parcela que está extremada para lá, ela não vai querer conversar, então tudo bem, vamos conversar com quem quer bater papo. Sandrinha, meu auxiliar de hoje, é verdade ou mentira? Eu vou fazer um comentário aqui, você vai só me dizer se é verdade ou se é mentira. Brasília corre o risco de perder o título de patrimônio mundial? Não, O PT já tem um nome definido para disputar o GDF em 2026? ainda não. O tarifaço é fruto da má gestão e não de necessidade técnica? Se o tarifaço do Trump? Sim. O tarifaço do Trump é uma ameaça à soberania. Brasília investe pouco na preservação cultural? Sim. A bancada do DF é coesa na defesa da cidade? Qual bancada? Bancada federal. Não. O patrimônio cultural está mais protegido hoje que há 5 anos atrás? Em nível nacional? Sim. Sim. Você já recusou disputar eleições para focar no IFAM? Não. Mentira. É para falar a verdade ou mentira? Tá falando sim ou não? Vamos lá. Tá servindo. Brasília poderia se financiar melhor usando seu potencial turístico? Verdade. Cultura é prioridade nesse governo federal? Verdade. Brasília está preparada para ser um polo internacional de cultura e arte? Verdade. Perfeito. Vamos agora, eu vou adiantar mais um quadro agora para a pergunta do ouvinte, que eu e o Leandro já conversamos aqui bastante. Eu avisei que você está aqui. Os ouvintes mandaram 5 perguntinhas para você. Primeira pergunta. Pode passar aí, Sandrinha. Pode passar. Hoje eu estou com auxiliar nova. Qual foi o maior aprendizado na presidência do IFAM? O maior aprendizado foi ter serenidade e paciência para resolver os problemas. Perfeito. Próxima pergunta. Brasília cuida bem do seu patrimônio histórico? Não cuida, porque não explora esse patrimônio no seu potencial pleno. Infelizmente, ainda a gente não tem uma fundação, uma instituição de patrimônio local, como o Rio de Janeiro tem, como Minas tem. Está previsto na Lei Orgânica, inclusive, da Cultura, que haja a criação da Fundação do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. E, com isso, a gente consiga ampliar o leque de atuação do governo local, do poder público, em parceria com a sociedade. Perfeito. Mais uma. Como combater o sucateamento da cultura? Você até explicou um pouquinho, que o governo do presidente Lula encontrou a cultura sucateada. Como vocês vêm combatendo e como combater ainda mais, para que não aconteça isso novamente? Primeiro, entender que cultura tem que ser política de Estado e não política de governo. Ou seja, a cultura não pode ficar vulnerável às trocas de governo. E isso precisa ser compreendido não só pelos agentes políticos, mas também pela própria sociedade, que tem que reivindicar o seu direito à cultura, que está na Constituição, no artigo 216, 215 e mais. Vou parafrasear Gilberto Gil, que dizia: a cultura não é algo extraordinário, complementar, paralelo, menos importante, ela é ordinária. A cultura tem que estar na cesta básica. E olhando para a economia do Brasil, nós temos já provas, temos demonstrações e dados dizendo que a cultura é fundamental para o desenvolvimento econômico da sociedade, porque ela gera emprego, ela gera trabalho, ela movimenta o consumo e ela cria uma série de oportunidades no entorno das atividades culturais. Então, por exemplo, quando a gente vai num show, não é só o artista que está ganhando dinheiro, é o cara que trabalha lá no backstage, é o operador da mesa, é o cara que carrega a caixa de som, é a pessoa que está vendendo comida ali, é o cara que está fazendo o drink, que está vendendo a cerveja, é o Uber que está deslocando a pessoa para o show, é o segurança que está trabalhando, é a pessoa que depois vai ficar cuidando da limpeza. Olha só, só aqui em 10 segundos o que a gente já pôde mostrar. Então, existe uma economia da cultura, existe uma economia criativa. E a cultura é o nosso chamado soft power. É aquilo que o Brasil tem de mais forte e de mais diferente em relação ao mundo, e que precisa ser mais explorado e mais cuidado. Certo. Próxima pergunta. O que você faria diferente se fosse governador hoje? Primeira coisa é um governo para pessoas. E não um governo para amigos, um governo para negócios. O governo é para pessoas. O governo é para efetivar direitos. E a primeira coisa que a gente faria justamente é voltar toda a máquina pública, toda a estrutura do governo para as políticas sociais,
para as políticas que lidam com o cuidado com as pessoas, especialmente a saúde, a educação, a assistência social, sem descuidar da segurança pública, que no DF, graças à qualidade das nossas polícias, tem ido bem, mesmo com trocas de governo, e aí podemos falar de governo de esquerda e de direita, mas a qualidade das nossas polícias sustenta uma boa segurança pública, apesar de ter aí um sentimento de segurança muito grande. Quer ver um problema? A cidade está apagada, ela está no escuro. Quantos postes estão nesse momento queimados ou desativados no Distrito Federal? Isso é um problema de segurança pública. E isso também é cuidar das pessoas. Então, a gente faria diferente, é a cultura do governo. Governo para pessoas, e não governo para negócios nem para amigos. Certo. A última pergunta. Como lidar com a pressão de interesses econômicos sobre áreas tombadas? Essa é uma conciliação absolutamente possível, porque, veja, quando a gente fala de interesse econômico, parece que é uma coisa demoníaca, uma coisa negativa, Sim. uma coisa escusa. Olha, uma área tombada é uma grande ferramenta de geração de desenvolvimento econômico. Precisa ser ativada para esse fim. E romper com aquela ideia burra, atrasada, inadequada, de que o que é patrimônio tem que ser destruído para colocar uma coisa nova lá. Sim. O que é velho tem que dar lugar ao novo. Isso já foi. E aí é uma contradição, às vezes, no próprio Brasil, quando eu ouço algumas pessoas dizerem isso, mas elas vão para a Europa e acham o máximo andar lá em Roma. Né? Elas acham muito legal ir na Grécia Os prédios e ver as ruínas seculares gregas. lá, né? Aí ele vai, por exemplo, lá para o Peru, né? E ele surfa no sítio arqueológico, porque ele acha lindo o Machu Picchu, né? Sim. Aí chega aqui no Brasil, Quer tem um derrubar casario lindo, histórico, colonial, ele falou assim, por que não derruba isso aqui e bota um prédio espelhado no meio? Então, assim, bem, isso é uma parcela, acho que ela está ficando cada vez menor, ainda bem, da população, até de setores privados, mas eu tenho feito um diálogo muito grande, muito forte com o setor privado para mostrar, gente, ser uma capital tombada, ser uma área tombada é um ativo, isso é uma grande oportunidade, um grande privilégio para desenvolver o turismo, para desenvolver a pesquisa, para desenvolver a cultura, para desenvolver os negócios sustentáveis, os eventos. Então, Brasília é o prato cheio, só não vê quem não quer. Perfeito. Agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o bate-bola rápido. Pode passar aí, pronto, perfeito. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e você vai me responder também. Bate-bola rápido, aprendi com a Xuxa esse. Um político que você respeita. Lula. Um adversário político difícil. Olha, um adversário político difícil. Hermeto, deputado distrital. Perfeito. Uma lei que você gostaria de ter criado. A lei que, na verdade, eu criei e o governador conseguiu derrubá-la, é a lei que garante a presença de acompanhantes em leitos de UTI no Distrito Federal. Eu cheguei a criá-la, mas ela não foi implementada. Certo. Um erro que Brasília não pode repetir. Eleger a extrema-direita. Ibanez em uma palavra. Decidido. O maior problema do DF hoje. O governo. O maior acerto do seu mandato como deputado. Fiscalizar o governo. O maior desafio do IFAM. Popularizar-se. Tornar-se acessível ao povo. Um lugar de Brasília que te emociona. Tantos. Você é um conhecedor de Brasília. Olha, tantos mesmo. Mas um lugar de Brasília que me emociona. O lago me emociona. Sim. Uma cidade que você adoraria governar? Brasília. Uma causa pelo qual você sempre vai lutar? Dignidade humana. Um patrimônio cultural que todos deveriam visitar? Em Brasília, no Brasil, pode ser? Pode ser. Olha, tanta coisa bonita. A Serra da Capivara, no Piauí, lá em São Raimundo Nonato. Um nome forte para 2026 no DF? Leandro Graz. Uma prioridade para o Brasil hoje? Redução da desigualdade. Um sonho político? Que no Brasil ninguém passe fome. Um prato típico de Brasília que você gosta? Pizza Dom Bosco. Maravilhoso. Uma música que representa a sua trajetória? Anunciação de Alceu Valença. E para terminar, uma frase que te guia na política? A fé é a esperança daquilo que não se vê. Perfeito. Aliás, desculpa, deixa eu corrigir. Deixa. A fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Perfeito.
Leandro, queria agradecer a você pelo bate-papo. Queria deixar aberto aqui. Nosso último quadro é Venda o Seu Peixe. Você vende seu peixe. Rapaz, eu adoro peixe. Venda o seu peixe, então aqui deixo aberto para você falar. Pode falar diretamente do nosso público. Para o que você quiser, inclusive deixar suas redes sociais para o pessoal seguir você. Primeiro, agradecer a oportunidade. Muito legal esse papo. Acho que muito bem guiado, você conduz muito bem. E são perguntas, são temas que eu acho que independente de quem concorde comigo, de quem gosta ou não de mim, vai poder aproveitar essa conversa. Sim. E convidar todo mundo a me acompanhar nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas digitais, em todas as redes, sempre @LeandroGraz. G de gato, R de rato, A de amor, sapo, Graz. E também poder nos acompanhar na rua. A gente está andando pelo Distrito Federal inteiro, né? Sábado a gente estava lá no Sol Nascente, São Sebastião, fui no Guará, na La Feira. Então, estou sempre, se você quiser também fazer uma reunião aí na sua comunidade, um encontro na sua cidade, é só entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de poder conversar com você, com seus amigos, com quem mora aí perto da sua casa, para a gente pensar não só discutir também os problemas, mas, acima de tudo, as soluções. A gente vai transformar a Brasília, podem ter certeza disso. Obrigado. Obrigado. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.